Graça e paz, irmãos. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Nós vamos, nesse momento, então, meditarmos na palavra do Senhor e pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Josué, capítulo de número 1. Enquanto os irmãos abrem, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite e eu quero agora agradecer ao Senhor pelas nossas vidas, agradecer ao Senhor por esse momento que nós vamos passar aqui, ouvindo a Tua palavra. Já te louvamos, ó Pai, já glorificamos o Teu nome, já bendizemos a nossa família e queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai. Quantas pessoas queriam estar no nosso lugar, quantas pessoas queriam, ó Pai, poder nesse momento estar sentado numa cadeira, ouvindo a Tua palavra, mas estão impedidas por alguma situação. Mas eu peço a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor quebre todo e qualquer cativeiro, que o Senhor tire todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, que essa palavra, Pai, venha aos nossos corações e ela dê frutos, ó Pai, e esses frutos permaneçam. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Josué, capítulo 1, versos 1 ao 9, diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na casa que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias de sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Só isso aqui nós poderíamos ir embora para nossas casas, porque nós temos uma promessa de um Deus Todo-Poderoso, que fala para mim e fala para você, que se nós caminharmos com Ele, Ele vai caminhar conosco o tempo todo. Ele vai cuidar da nossa casa, Ele vai cuidar da nossa vida, e Ele vai cuidar de nós. Mas, o que eu quero falar um pouco nessa noite, o tema da minha mensagem é recomeço. E o recomeço, irmãos, é algo muito difícil. Você começar algo na sua vida, você começar uma construção, você começar uma faculdade, você começar um trabalho, é uma coisa. Mas quando você para no meio do caminho, ou acontece algo no meio do caminho, e você tem que deixar aquilo, ou deixou por alguma consequência, e depois você tem que retomar, irmãos, é complicado. Não sei se para vocês, mas para mim é complicado. Recomeçar algo é muito complicado. E o que está acontecendo aqui? Josué, ele vai ter que recomeçar algo que ele tinha começado há 40 anos atrás. Ele começou uma jornada a uma promessa que Deus tinha para a vida do povo de Israel, ao qual ele estava no meio do povo, ele fazia parte desse povo. E ele caminhou durante esses 40 anos e de repente acontece algo no meio do caminho e ele vai ter que recomeçar. E muitas vezes, né, o homem, quando eu falo, é gênero, homem e mulher, ele toma o tempo todo decisões. E muitas vezes o que acontece?
tem decisões que ele acerta e tem decisões que ele erra. Não tem jeito, irmãos, porque é o todo momento. E não adianta, quando eu tomo decisões, tanto certas como erradas, o que vai acontecer? Eu vou ter que colher frutos certos e frutos errados. Porque a Bíblia fala assim, que aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher. E muitas vezes, os erros, eu coloquei aqui os fracassos, os acontecimentos das nossas vidas deixam marcas em nós. Deixam muitas vezes feridas. E essas marcas e essas feridas se tornam o quê? Muitas vezes barreiras para nós recomeçarmos. Fica difícil para recomeçar algo. Por quê? Ficaram feridas, ficaram barreiras. E vai ter que ser tratado essas feridas, vão ter que ser tratadas e quebradas essas barreiras. Então é muito difícil, irmãos, o recomeço. Em tudo. E você fala, poxa, pastor, é difícil? Eu já recomecei várias vezes, irmãos. E muitas vezes, a cada dia nós temos que fazer um recomeço de algo. E eu quero um pouquinho nessa noite falar o que está acontecendo aqui. De repente você não está bem situado na situação. O povo de Israel, ele tinha uma promessa. Deus prometeu que ia tirar aquele povo do cativeiro e levar eles para uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel. O que é uma terra que emana leite e mel? Uma terra muito boa. Uma terra que tudo que planta, colhe. É igual no Brasil. A maioria das regiões do Brasil, se você jogar uma semente de tomate aqui na calçada, no São Bernardo, o que acontece? Nasce. Qualquer coisa nasce. Então, eles iam para uma terra que tinha tudo de bom, tudo do melhor. Tanto é que nessa terra diz que as uvas precisavam carregar em cachos, com 2 homens carregando os cachos das uvas, e tão grandes que elas eram. Uvas enormes, tudo de bom e do melhor, uma terra super fértil. A pessoa fala, isso não existe. Existe, irmãos. Eu já vi reportagem de abóbora de 300 quilos. Tem abóbora ali que eles semeiam, ela chega até 1 tonelada. Então é só ir lá no Google que você vê tudo. Eles mostram, se nesse tempo nosso tem, por que Deus não poderia fazer naquele tempo lá? E Deus é o dono de todas as coisas, como foi falado aqui. Então, o que aconteceu é que aquele povo tinha uma promessa de ir para essa terra prometida. E o povo sai, e o povo fica durante 40 anos, por causa de alguns homens que se levantaram contra Josué e Caleb, e o próprio Moisés. Eles tiveram que peregrinar durante 40 anos nessa terra. Agora vamos lá, como que está esse povo há 40 anos para chegar num lugar que dizem que é muito bom, peregrinando durante 40 anos, irmãos, e já estavam desanimados. 40 anos, tem pessoa que está 4 minutos já desanima, imagina 40 anos, 40 anos peregrinando, 40 anos buscando uma bênção, 40 anos esperando uma bênção, e de repente estão ali caminhando, e tem um homem que foi buscá-los lá. Moisés foi lá no Egito, mandado por Deus para tirar aquele povo de lá, e aquele homem, ele tem a bússola, aquele homem, ele é dono do Waze, aquele homem, ele tem o GPS, e ele sabe para onde vai levar o povo. E de repente, o que aconteceu? Morreu. Meu Deus, o homem que ia nos levar até a terra prometida, o homem que ia nos levar até a bênção, o homem que sabe o endereço, o homem que tem o mapa, o homem que sabe o caminho, morreu. E agora? E o povo fica o quê? O povo fica totalmente desanimado. Totalmente desanimado. E como será que ficou o coração de Josué? Esse braço direito de Moisés, que andava o tempo todo com Moisés, falou, poxa, pensei que nós estávamos chegando, será que agora eu vou ter que esperar mais 40 anos? E ele já estava aqui com 80, Josué saiu com 40, peregrinou 40, já está com 80, fala, meu Deus, 80 anos, estava para chegar, e agora? O que nós vamos fazer? E Deus faz o que aqui? Deus, ele vai escolher alguém para continuar liderando aquele povo. Deus vai escolher alguém para continuar fazendo aquele povo caminhar a terra prometida. E quem ele escolhe? Ele escolhe Josué. Às vezes nós olhamos, é tão lindo, né? Ele escolheu Josué.
Falou: "Ô, Josué, agora é com você." Como será que Josué estava? Josué estava totalmente desanimado, morreu o líder dele, morreu aquele que sabia o caminho. E de repente, muitas vezes, ele conversava com Moisés, Moisés podia falar para ele, falar: "Olha, é em tal lugar", mas infelizmente, quando nós chegamos ali, parece que Deus fecha os nossos olhos, Deus ele coloca uma nuvem, nós não conseguimos ver a entrada, porque nós temos que peregrinar durante 40 anos, estávamos quase chegando. E de repente Josué ele passa tudo isso no coração dele, irmãos. E Deus, ele vai começar a trabalhar aqui no coração de Josué. Porque ia ter que ter um novo recomeço. Josué não sabia o que ia acontecer, se já estava perto da terra, se já não estava perto da terra, mas ia ter um recomeço. E como eu falei, todo recomeço, irmãos, é difícil. É difícil você recomeçar algo. É difícil você voltar atrás e falar: "Eu parei aqui e daqui eu preciso continuar. Foi aqui que eu parei." Porque a Bíblia fala assim: "Lembra de onde caíste." Muitas vezes as pessoas levam esse lado somente para pecado. Não, o caíste lá, aquela palavra caíste, né? O significado dela é parar. Lembra de onde você parou. Onde é que você parou? E você vai ter que dar um recomeço. E Josué ia precisar recomeçar tudo o que Moisés começou lá atrás. E na vida é assim. Tudo tem que ter um recomeço. E Deus, ele prepara o recomeço. Deus, ele prepara um momento para nós recomeçarmos. Porque é difícil. Muitas pessoas não recomeçam por causa da vergonha. Muitas pessoas não recomeçam por causa do orgulho. Mas é necessário. Se Deus, ele tem algo para fazer nas nossas vidas, ele vai fazer. E quantas vezes, eu vou falar de mim um pouco, que eu tive que recomeçar algo. A minha vida, ela teve que se recomeçar, desde quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, tudo teve que se fazer novo, teve que ter um recomeço. E é difícil recomeçar. E Deus, ele fala aqui para nós: chegou um novo tempo, é um tempo de recomeçar. E era um novo tempo na vida de Josué, era tempo dele recomeçar, era um recomeço, era uma nova fase. Porque a nossa vida, ela é assim. A nossa vida, ela não é simplesmente um retão. Não, a nossa vida é feita de ciclos. A nossa vida é feita de fases. E de repente, é o momento dele recomeçar. E Deus, ele deseja para todas as pessoas, como ele desejou para Josué, que a pessoa tenha uma oportunidade para se acertar e tenha uma oportunidade para recomeçar. Tem aquele louvor que fala assim: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. E Deus, ele sempre nos dá essa chance, a chance de recomeçar. E ali chegou um novo tempo. Moisés morreu, ia ter que Josué recomeçar. E Deus, ele começa a trabalhar na vida aqui de Josué, porque para ter um recomeço, precisava de algumas atitudes que Josué teria que tomar, para Deus poder recomeçar essa jornada, porque Deus ia levar o povo. Se Josué decidisse, falar assim: eu não quero recomeçar, eu vou ficar aqui, Deus ia levantar outra pessoa. Às vezes nós achamos que Deus não levanta, Deus levanta. Tem um recomeço, Deus quer que eu recomece algo na minha vida, então eu tenho que ouvir a voz do Senhor. E Deus queria fazer isso. Deus queria recomeçar algo na vida de Josué. Deus queria recomeçar algo ali na vida do povo de Israel. E não é diferente. Deus hoje, ele também quer recomeçar. Quem precisa de um recomeço aí? Dá uma glória a Deus. Você precisa de um recomeço? Deus, ele é o Deus do recomeço. Sabe, Deus é o Deus do recomeço. Deus, ele começa a trabalhar nas nossas vidas. Eu estava preparando essa palavra em casa. Falei, Senhor, mas tanta coisa, mas o Senhor vai falar de recomeço. Eu já preguei essa palavra, já falei essa palavra. Deus falou: mas eu quero que você fale essa palavra, porque eu quero um recomeço. E muitas vezes nós não entendemos. E muitas pessoas que estavam ali, voltando para o deserto, 40 anos. Olha como estava a situação daquele povo. Tinha pessoas ali no deserto que nasceram no deserto.
40 anos. Josué saiu de lá com 40. Saíram pessoas casadas, saíram pessoas que namoravam, saíram pessoas que nem se conheciam, pessoas se conheceram no deserto, pessoas se apaixonaram no deserto, pessoas tiveram filhos no deserto, e aqueles filhos nasceram e falavam para ele: olha, nós estamos indo para uma terra prometida. Nós estamos indo para uma terra boa, para uma terra que emana leite e mel. E aquele povo andando, aquelas crianças crescendo e andando ali no deserto. A Bíblia fala assim que a roupa crescia no corpo, que a roupa não gastava, como Deus fazia, não me importa. O importante é que Deus fazia. Às vezes nós ficamos querendo questionar Deus. Como que o Senhor faz? Para mim não importa como Deus faz. Para mim importa é que Deus faça. Se eu chegar lá na loja do Marcelo, da Carla, não estou nem preocupado com o que faz o bolo. Eu quero comer o bolo. Eu ficar lá preocupado, como que faz o bolo? Vai ovo, vai farinha? Não, eu quero comer. Eu quero... Quem que faz o melhor bolo lá? A Isa, né? Ela tá falando que é ela. Então, eu quero comer o bolo. Eu não estou preocupado. E com Deus é assim, nós não podemos nos preocupar como Deus faz o milagre. Nós temos que viver o milagre. Tem muitas pessoas preocupadas, como Deus fez isso? E não vive aquilo que Deus fez. Então viva. Como que Deus vai fazer? Não importa. Quem precisa do milagre aqui? Não importa como Deus vai fazer. Como que Deus vai fazer? Deus, Ele vai fazer. Creia nisso, peça para Ele, busca em Deus, que Ele vai fazer aquele milagre que você tanto precisa. Não? O milagre que eu preciso, né? Ele vai cantando, né? Eu vou pedindo para Deus. Senhor, Tu podes fazer o milagre que eu preciso, Tu podes fazer a bênção que eu preciso. E de repente chegou ali um novo tempo, aquele povo que nasceu no deserto, aquele povo que saiu do Egito, aquele povo que casou no deserto, de repente estão todos desiludidos. Morreu a pessoa que ia nos levar. E Deus ia recomeçar. Quem sabe eles olharam para Josué, a palavra não fala isso, mas se Deus teve que falar algumas frases para Josué: levanta-te, seja forte, tenha coragem. É porque, no mínimo, Josué estava caído. Josué estava fraquejando ali naquele momento. E Deus falou para ele assim: seja forte, levanta, que eu vou ser com você. Amém? E a primeira atitude que Deus pediu para Josué, no capítulo 1, no verso 2, diz assim: meu servo Moisés está morto, agora é com você e todo esse povo. Prepare-se para atravessar o Jordão. Entra na terra que eu estou para dar aos israelitas. Deus, Ele fala aqui para Josué: Josué, levanta, levanta. Porque não tem jeito, Josué. Se você quiser caminhar, se você quiser cumprir aquilo que Moisés começou lá atrás, você vai ter que levantar. Primeiramente, para Deus poder ter um recomeço na vida de Josué e para todo o povo dele, Josué tinha que se levantar. Josué tinha que se colocar em pé. E muitas vezes temos que fazer isso. Josué estava desanimado, muitas vezes nós estamos desanimados. Josué estava triste, angustiado com a morte de Moisés. Ele ficou esperando 40 anos para a bênção. Ele ficou esperando 40 anos entrar na terra. E de repente ele vê a morte de Moisés. E Deus fala para ele: você tem que levantar. Você tem que levantar. Você não pode ficar nessa situação. Saia dessa situação. Não fique assim. Muitas vezes, quando nós falamos com as pessoas para elas saírem de uma situação ruim que elas estão, não é autoajuda, não é livro de autoajuda. É autoajuda, é para a pessoa levantar, que Deus vai mudar. Não, levanta. Porque quando eu levanto, eu me posiciono com Deus, Deus, Ele começa um recomeço em qualquer área da minha vida. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que levantar. E Josué tinha que levantar. E Deus queria que Josué se mexesse e se colocasse em pé. Às vezes a pessoa fala assim: mas pastor, eu não consigo, estou tão caído que eu não consigo. Eu tenho uma notícia para você: Deus, Ele ressuscita até ossos secos. Por isso que Ele falou para o profeta: vai lá no vale de ossos secos e profetiza sobre aqueles ossos. E aqueles ossos,
eles começaram a se mexer, um barulho esquisito deve ter ficado ali, de osso batendo com osso, diz que criou carne, criou nervo, criou pele, e aquele grande ossário se tornou um grande exército do Senhor. Então, Deus ele tem poder, mas Deus ele queria que Josué se levantasse, para que ele pudesse mexer naquela situação e ele ficar em pé, porque o Josué, com certeza, irmãos, ele devia ter desistido aqui. E ninguém consegue, irmãos, conquistar nada deitado. Eu tenho que me levantar. Quando eu falo deitado, não é deitado literalmente, é deitado achando que tudo acabou, mas eu tenho que fazer assim, eu tenho que me levantar. E Deus ele faz isso, irmãos. Se você quiser e pedir para Deus, Ele te levanta. Mesmo se você não pedir para Deus e Deus vê que você está numa situação difícil, Deus vai ali para te levantar. Deus vai ali para te acordar. Deus fala: acorda você que dorme, acorda. Eu não vou abrir tudo aqui, senão não dá tempo para me ler. Mas lá em 1 Reis, no capítulo 19, depois você lê na sua casa, conta a história de um homem chamado Elias. E Elias, o que acontece? Elias, ele tinha um rei Acabe e a rainha Jezabel, e eles eram totalmente contra Elias, e eles adoravam outros deuses. Ele tinha os profetas dele, os profetas de Baal. E um grande dia, esse homem aqui foi desafiado. O que ele faz? Ele vai ali, e aqueles 450 profetas, mais 400, que eram 850 no total, estão ali, invocando os deuses dele, invocando tudo, e nada acontece. E Elias vai, coloca as pedras, prepara ali, e pede para que Deus envie fogo do céu. E Deus envia o fogo e é consumido aquele holocausto. Mas esse homem, o que ele faz? Esse homem, depois que Jezabel sabe do que aconteceu, Jezabel ameaça Elias de morte, e Elias foge. Elias vai embora. Diz que ele anda a distância de um dia, andando, e ele vai lá e se deita debaixo de uma árvore, de um zimbro, e pede para Deus a morte. Senhor, eu quero morrer. Senhor, eu desanimei, eu parei. E Deus é tão maravilhoso que Deus permite com que Elias durma. E Elias dorme, e de repente Deus envia o anjo acorda Elias, acorda. Elias acordou, e o anjo deu pão e deu água para Elias. Elias comeu, tomou a água e dormiu de novo. Olha como que estava a situação de Elias. E de repente o anjo toca em Elias de novo, fala: Elias, acorda. Elias acordou, ele deu pão para Elias, deu água para Elias. Elias tomou. E a palavra fala que Elias, ele vai e durante 40 dias e 40 noites, ele caminha. Olha que coisa. Mas ele caminha para o lado errado. Ele caminha fugindo de Deus, fugindo da responsabilidade. Irmãos, muitas vezes, quando nós estamos desanimados e sentindo fracassado, Deus ele fala o que para nós? Deus ele nos manda ficar em pé. E Deus ele fala: olha, fique em pé. E se você precisa, eu estou aqui. Eu estou aqui para te dar o pão, para te dar o alimento. Eu estou aqui para te dar a água, o refrigério. Muitas vezes o alimento que nós precisamos não é o alimento físico, é o alimento espiritual. Porque existe um refrigério para nossas vidas que ele só pode vir do Senhor. Existe um alimento que só pode vir do Senhor. E Deus falou para Josué: levanta-te. Deus falou para Elias: levanta-te. Irmãos, e Deus ele queria fazer um recomeço na vida de Josué. Deus queria um recomeço para a vida de Elias. Josué tinha uma grande obra para fazer. Elias tinha uma grande obra para fazer. Então, muitas vezes tentamos tantas coisas, tentamos tantas vezes,
e nos sentimos fracassados. Eu falo em M áreas da nossa vida, na área espiritual, na área sentimental, na área familiar, e muitas vezes tentamos, e tentativas frustradas. De repente, quando nós achamos que vai dar tudo certo, o que acontece? Dá tudo errado. Foi o que aconteceu com Josué. Na hora que ele pensou que já estava chegando na terra prometida, que ia entrar lá com Moisés, Moisés morre, e ele cai. Mas Deus fala, levanta-te. Então, um recomeço exige algumas atitudes. A primeira atitude é eu me levantar. Amém? É eu me levantar. Eu vou me levantar. O que é levantar? É tomar uma posição. O que é se levantar? É uma ação. Eu vou mudar. De repente ele estava ali chorando, Josué estava chorando, Josué estava amargurado, estava triste, desanimado, com 80 anos de idade. Olha que coisa, 80 anos, eu não sei o que é isso, 80 anos. Tem alguém que sabe aqui, Marcelo? O que é ter 80 anos? Ninguém sabe. 80, a irmã Nésia falou que sabe. Mas ele estava com 80 anos e tinha que recomeçar. Mas para Deus não tem tempo para recomeço, não tem idade, não tem nada. Para Deus é posicionamento, ele tinha que se levantar. E ele teve que tomar essa atitude. E Deus ele fala isso para ele, olha, você tem que se levantar. Levanta. Então, se você quer um recomeço, primeiramente, se posicione. Levante, saia dessa situação. Não permita com que essa situação te traga desânimo. Não permita com que essa situação te faça cair, te faça deitar. Não, pelo contrário, fala, eu vou me levantar. Eu vou me posicionar. A segunda atitude que Deus ele cobra aqui e fala para que Josué tivesse, ele fala para ele assim, passa este Jordão. Irmãos, para mim poder ter um recomeço na minha vida, eu vou ter que vencer os obstáculos. Ele estava ali caído, estava desanimado, tinha que se levantar. Ele se levanta. E Deus fala para ele, agora você vai passar o Jordão. Chegou a hora. Você vai passar. Irmãos, Josué, ele carregava ali vamos colocar assim, na alma dele, 40 anos de deserto. 40 anos caminhando. 40 anos vendo o povo reclamar. 40 anos esperando algo. Então, tinha tudo isso incrustado na alma dele, na mente dele, no coração dele. Só que Deus, ele falou para ele, ó, Josué, eu quero que você, além de se levantar, que você avance, Josué. Que você lute, que você volte a ser aquele guerreiro que você era. Alguns teólogos falam que Josué, ele até os 40 anos, ele viveu lá no Egito. E lá no Egito, ele treinou como um soldado. Então Deus ele fala para ele, eu quero que você avance, eu quero que você lute. E esse primeiro obstáculo que ele tinha para passar, era o menorzinho de todos. Era o mais fraquinho de todos. Porque às vezes nós queremos uma bênção do Senhor, e nós achamos que vamos chegar lá e vai ser tudo, assim, de mão dada. Não, vamos ter que lutar. Mas Deus ele vai à frente, vai dando a vitória. E Deus fala para ele, olha, levanta e passa o Mar Vermelho, o Rio Jordão. Passa o Rio Jordão, você já passou o Mar Vermelho, agora você vai passar o Rio Jordão. Passa o Rio Jordão. Avance pelo Rio Jordão. E com tudo aquilo no coração, com toda aquela tristeza, aquela angústia, ele resolve obedecer ao Senhor. Muitas vezes nós podemos pensar assim, como que é que eu vou avançar na minha vida com toda essa mágoa no coração, com toda essa tristeza no coração, com todo esse desânimo no coração, com tudo isso que aconteceu comigo? Irmãos, Deus simplesmente ele quer que nós avancemos, que nós venhamos à frente. E Deus, quando ele fala para Josué, olha Josué, avança o Rio Jordão, Deus está falando para ele assim, ó, Josué, passa o Rio Jordão, eu vou abrir ele para você, é fácil. E você vai ter muitas lutas lá na frente, mas eu vou estar com você em todas as suas lutas. Eu vou estar com você em todas as suas guerras, mas é necessário que tenha um recomeço.
É necessário que você tome essa atitude. É necessário que você atravesse o Rio Jordão. E Josué, ele fica determinado a fazer isso. E ele faz isso. E voltando lá para Elias, esqueceram de Elias, mas não esqueci. Elias fala, não vai contar, falando de mim. E Elias, quando ele foge, ele anda 40 dias e 40 noites, e Deus vai atrás dele. Porque não adianta querer fugir de Deus. Onde eu me esconder de Deus, Deus ele vai atrás de mim, não adianta. Elias vai e se esconde numa caverna. Está lá numa caverna, tinha comido pão 2 vezes, tomou água 2 vezes, caminhou 40 dias e foi para uma caverna. Ele está totalmente do lado oposto para onde ele tinha que estar. Muitas vezes nós estamos assim, nós podemos estar do lado oposto da onde quer que Deus quer que nós estejamos. Deus quer que eu esteja aqui e eu estou lá. É como Jonas. Jonas fala para Jonas, olha, vai lá para Nínive, porque eu quero te usar lá em Nínive. O que ele faz? Ele vai para Tarsis. Ele foge totalmente da onde Deus queria que ele fosse. Mas o que Deus faz? Deus manda um vento, Deus manda uma tempestade, Deus manda um peixe para pegar Jonas, que Deus ele não queria matar Jonas, Deus queria usar Jonas. Muitas vezes as pessoas falam assim, Deus ele quer acabar comigo. Não, Deus não quer acabar com ninguém. Deus ele quer usar as nossas vidas. Por isso que ele foi atrás de Jonas para um recomeço, e ele foi atrás de Elias. Ele falou para Elias, Elias saiu lá, o que você está fazendo nessa caverna? O que você está fazendo aí? Sai para fora. E Elias saiu para fora, diz que passou um vento. Se você está esperando um vento do Senhor, não sei se vai dar certo. Aí diz que passou um terremoto, uma tempestade, e Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, e Deus não estava na tempestade. E de repente veio uma voz suave, sabe? Um cício, e Deus estava ali. E Deus ele fala para Elias, lá no capítulo de 1 Reis 19, você continuando, ele fala para Elias, ó Elias, a sua jornada não acabou, meu filho. Você vai ter que voltar. Voltar. Ele tinha que voltar tudo. Ele andou 40 dias e 40 noites. Ele ia ter que voltar tudo que ele andou. Porque ele andou muito. Mas ele ia ter que voltar. O recomeço é assim. Muitas vezes o recomeço vai fazer com que eu volte. Eu vou ter que voltar. Eu preguei sobre a carta de Filemon, e uma das atitudes que Onésimo teve que voltar lá na casa de Filemon. E Paulo falou, eu queria tanto que você ficasse aqui, mas você tem que voltar lá, porque você tem que acertar algumas contas com o passado. E Elias ia ter que voltar tudo, 40 dias e 40 noites andando. Deus falou, não é aí? Falou, tem muitas coisas para você fazer. Você vai ter que ir lá, ungir Jeú, Azael. Você vai ter que ungir esses homens. E você vai ter também que separar alguém, separar Eliseu. Olha que coisa. Você tem que voltar. Aí no teu lugar, na caverna no teu lugar. Muitas vezes nós estamos na nossa caverna. Fizemos uma caverna para nós. Achamos que está tudo bem. E Deus fala, não está nada bem. Ah, mas eu vou sair dessa caverna, na hora que Deus falar comigo, eu estou esperando um terremoto, Deus não fala no terremoto, muitas vezes. Eu estou querendo uma tempestade, Deus não fala na tempestade. Eu estou querendo um vento forte, Deus não fala no vento forte. Às vezes Deus ele fala numa voz macia, tranquila. Não é do jeito que nós queremos que Deus fale, é do jeito que Deus quer falar. Então era necessário ele fazer isso, ele tinha que voltar para ungir essas pessoas, para continuar a obra dele. O que Elias tinha que fazer? Continuar a obra que ele tinha parado. E muitas vezes nós temos que voltar atrás para continuar aquilo que nós tínhamos começado e que nós paramos. Então Elias tinha que voltar. E Deus ele vai atrás de Elias. E Deus ele vai atrás de nós. Por quê? Porque Deus ele quer nos usar. Deus ele nos ama. Um dia, quem sabe levantamos a mão para o Senhor e falamos, Senhor, eis-me aqui. As pessoas se esquecem. Por isso que nós temos que, a Bíblia fala assim, ó, não faça votos,
Mas quando o fizeres, não tarde a cumpri-lo. Muitas vezes fazemos um voto com o Senhor, sabe? Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu na minha vida. Eu vivia num mundo totalmente errado, num mundo totalmente destruído. E um dia eu fui comprar uma balança, que eu era feirante, mas a balança não era para feira, era para outros propósitos. E quem foi me vender essa balança, era um pastor Gilberto. E quando eu cheguei lá na casa do pastor, ele tinha uma voz bem mansa mesmo, aquela voz, sabe, tranquilo, falando. E eu comprando a balança, ele era vendedor de balanças, de produtos para mercados, para padarias. Ele olhou para mim e falou assim, eu tinha falado o nome para ele, Nelson. Ele falou, Nelson, eu sei que você é feirante, tal, só que Deus está falando para mim que essa balança não é para feira. Eu falei, mesmo? Ele falou, é. E eu falei, tá bom. Mas eu comprei a balança. Ele falou, queria te convidar, vai um dia lá na minha igreja. A igreja dele chama Luz do Mundo, lá em Utinga. Eu falei assim, eu vou. E um dia eu fui lá na igreja dele, e tinha um culto, sabe? E de repente foi feito um apelo, foi falado de Jesus, e perguntaram quem queria aceitar Jesus. E eu aceitei assim, olha. Foi para levantar a minha mão ficou lá no baixo. Aceitei. E fui embora. E continuei na minha vida totalmente errada. Na minha vida totalmente promíscua. E continuei por anos. De vez em quando encontrava com o pastor Gilberto. Me convidava, eu ia lá naquela igreja. Ia com outro pastor na igreja. Conhecia, o que eu mais conhecia, além do mundo que eu vivia, era pastor. Um monte de pastores. Parece que Deus ele colocava do meu lado. Parece não, ele colocava. E tá bom. E passados os anos eu fui aceitar, fui para a igreja. E lá na igreja teve um culto, levantei as mãos. Ali eu aceitei Jesus. Eu fui lá na frente. E ali eu fui batizado. E ali começou a minha jornada com Cristo. Eu estou até hoje. Mas um dia teve um culto, depois de tudo isso, aí continuei amigo do pastor, aí comecei a ir pregar na igreja, ele me convidava, nos cultos nas casas, e um belo dia teve um culto na igreja, ele falou, Nelson, eu quero que você vá na igreja, vai ter um culto lá, você vai? Falei, vou. E era um culto, sabe, e o tema do culto era, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E começou o culto, e começou a falar, e de repente o Espírito Santo falou para mim, falou assim, eu quero trazer à memória aquilo que te dá esperança. Você não aceitou Jesus em tal lugar, você aceitou Jesus aqui, naquele dia que você fez assim com a mão. E a partir daquele dia, eu comecei a cuidar de você, e Deus foi falando comigo. Então muitas vezes, nós achamos que só fazer isso com a mão, mostrar um dedinho, achamos que Deus não viu. Deus, ele vê tudo. Amém? E Deus, ele quer nos usar. E Deus, ele queria usar Josué, um recomeço na vida de Josué. E naquele dia que eu levantei o meu dedinho, Deus, ele queria um recomeço na minha vida. E começou um recomeço na minha vida. Então, vai ter muitos obstáculos. Mas para ter um recomeço, eu vou ter que passar pelo primeiro obstáculo. O primeiro obstáculo era o Rio Jordão. Depois a história vai mostrando que Josué teve muitos obstáculos. O primeiro, depois do Rio Jordão, foi simplesmente uma cidadezinha chamada Jericó, né? Super fortificada. Mas todos sabem que ele não precisou fazer nada. Ele precisou ficar só passeando e conhecendo os muros da cidade. Olhando, e depois Deus ele fez aqueles muros caírem e Josué foi abençoado ali. Então, irmãos, Deus fala para ele assim, levante-se. E Deus ele fala para nós, quer um recomeço? Levante-se. Deus ele falou para ele assim, você agora vai vencer os obstáculos. Não tenha medo de obstáculos, seja ele qual for. Eu não sei qual obstáculo pode querer impedir que você recomece algo na sua vida, seja em qual área for. Mas
Fale com Deus, fala, Senhor, eu quero recomeçar. Eu não vou olhar para o obstáculo, eu vou olhar para o Senhor que pode tirar todo e qualquer obstáculo. Amém? E no versículo de número 6, Deus fala para ele assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Irmãos, nós vamos ter que entender, assim como Deus falou para Josué, Ele fala para nós também: esforça-te e tenha bom ânimo. Por quê? Porque para mim me levantar, para mim vencer obstáculos na minha vida, eu preciso de ter bom ânimo. Eu preciso de ter um esforço. Eu preciso me esforçar. Eu preciso querer. Eu preciso colocar dentro do meu coração, dentro da minha mente, dentro da minha alma, que eu quero sair daquela situação. Às vezes a pessoa fala, mas eu não consigo sair. Não estou falando nem medindo a questão de conseguir sair ou não. A questão não é se você consegue ou não. A questão é sair. Por isso que Deus fala para ele: esforça-te e tenha bom ânimo. Seja forte. Saia dessa situação. Você pode sair. Se você não pudesse sair, Deus não falaria. Mas quando eu me esforço, eu tenho bom ânimo, o que Deus faz? Deus, Ele me tira daquela situação. E muitas vezes, para mim poder sair de uma situação, para mim poder levantar da situação que eu estou, vencer os obstáculos, é preciso me esforçar, eu preciso me esforçar. Às vezes as pessoas olham assim, nós no púlpito muitas vezes, você pensa que tem hora que dá vontade de fazer, sabe o quê? Ficar em casa dormindo, meu irmão. Ah, eu não vou não. Melhor ficar dormindo. Tem coisa melhor do que você deitar e dormir? Tem coisa melhor do que você deitar, ligar uma televisão e ficar assistindo? Mas nós temos que fazer o que nas nossas vidas muitas vezes? Nos esforçarmos e termos bom ânimo. É o esforço. Eu tenho que olhar, porque se eu quero um recomeço na minha vida, um dia eu queria um recomeço na minha vida. Eu queria mudar a minha vida. E eu fui buscar esse recomeço. E que eu sempre falo, as pessoas acham que é brincadeira, mas não é. Eu ia, todo culto que tinha na igreja eu ia, tudo que tinha para fazer na igreja eu ia. Eu ficava pedindo para o pastor, deixa eu ir lá. O que tem para arrumar lá na igreja? O que tem para fazer lá na igreja? Sabe por quê? Porque para mim, o melhor lugar para mim estar era dentro da igreja. Porque eu precisava de um recomeço na minha vida. E eu sabia que lá fora, lá no mundo, eu não ia ter o recomeço que eu precisava. Então eu fui buscar. Então nós temos que fazer isso. Se eu quero um recomeço para a minha vida, eu tenho que me levantar, eu tenho que vencer os obstáculos. Muitas vezes vai exigir esforço mesmo. Vai dar trabalho mesmo. Porque eu vou ter que passar por cima da minha vontade. Eu vou ter que passar por cima do meu desejo, do meu querer. Eu vou ter que me esforçar. Seja em qualquer área. Seja na área sentimental, seja na área espiritual, seja na área psíquica. Às vezes eu tenho que me esforçar, não. Sabe? Pastora Sônia sabe quantas vezes eu acordava, abria os olhos, mas eu não queria sair da cama. Eu queria ficar lá. E ela, não, Nelson, sai daí. Sai daí. E quantas vezes eu levantava daquela cama, eu levantava sem vontade de levantar, mas eu levantava. Eu levantava e tinha M coisas para fazer, e eu ficava olhando para aquilo, para onde eu vou, eu não quero. E eu tinha que fazer, o que eu fazia? Dava um start, e saía, e começava a fazer o que eu tinha que fazer. Isso não foi uma, não foi duas, não foi três, foram várias e várias vezes. E toda vez que vem isso, porque nós não sabemos, às vezes vem algo, eu não sei de onde vem aquele peso, vem aquela angústia, vem aquela tristeza, vem aquela falta de vontade de tudo. E muitas vezes nós não queremos prosseguir. Mas o que acontece? Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me levantar. Eu tenho que vencer os obstáculos.
Então eu preciso do quê? Eu preciso de muita perseverança. Eu preciso de muita dedicação. Eu quero. Um recomeço precisa disso. Um recomeço precisa de perseverança. Um recomeço precisa de dedicação. Porque, como eu falei no início, o recomeço é difícil. O começo é mais fácil. Quando você vai começar algo, né? Pode ser o que for, já fui comerciante. Você vai começar um comércio, você é todo animado. Aquele comércio, aí de repente você monta o comércio e de repente você olha, não vai. Aí você tem que recomeçar algo, já fica mais pesado, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me dedicar. Eu tenho que, nesse momento de recomeço em minha vida, em qualquer área, eu tenho que ter muita fé, esperar em Deus, saber que Deus ele pode mudar toda a minha história. Porque o recomeço é necessário isso, é necessário que eu tenha esperança, que eu tenha fé, e que eu vou conseguir em nome do Senhor Jesus. Às vezes nós achamos que não, mas quando nós cremos em todo recomeço, seja ele qual for, todos os meus sonhos, eu tenho que ter esse propósito aqui. Eu tenho que ter essa perseverança em nome do Senhor Jesus. Então Deus ele queria fazer isso com Josué. Falou: Josué, você levanta, Josué. Você se esforça, Josué. Você creia, tenha bom ânimo. O que é ter um bom ânimo? É olhar e falar assim: eu não vou deixar que o desânimo me pare. Eu vou ter um bom ânimo. Então, para recomeçar, é necessário isso, irmãos. E Elias, ele tinha que recomeçar. E Deus, ele fala para ele: o que você está fazendo nessa caverna? Você tem que sair daí. Você tem uma obra, Elias, para fazer. Você tem algo para fazer. Alguém aqui tem uma promessa de Deus, que alguém falou um dia para você: olha, Deus tem algo na sua vida? Tem alguém aqui? Então, se eu tenho alguém aqui, Deus tinha algo na vida de Josué. Deus tinha algo na vida de Elias. E Deus tem algo em todas as vidas, em todas as pessoas. E Deus, ele quer que eu recomece. Deus, ele fala: olha, volta aqui. Você tem algo grande para fazer. Sabe, irmãos? É que quando nós lemos a história, esses homens que Elias tinha que ungir, um era Eliseu, que era o sucessor dele. Os outros eram homens que iam guerrear. Se você ler a história depois, você vai ver que eles destruíram praticamente uma nação toda. Destruíram um reino todo. Por quê? Porque eles precisavam ser levantados por Deus e através do profeta. Então Deus, ele quer usar nossas vidas. E todos os sonhos. Quem tem sonhos aqui? Amém? Quem tem sonho de recomeçar algo aqui? Só vai ser com muito esforço. Por isso que Deus está falando, vai ser com esforço. Mas não vai ser agora, se você buscar em Deus, não vai ser o esforço humano. Vai ser o esforço humano, mas com Deus do seu lado. Elias se esforçou para andar 40 dias, fugindo de Deus. Só que ele teve que voltar. Só que agora ele voltou, sendo ajudado por Deus. Então, para mim poder realizar os sonhos e conquistas, é por muito esforço. Mas Deus, ele vai estar com você. Deus, ele vai te ajudar. A palavra do Senhor, ela fala lá em Mateus 11, capítulo 11, versículo 12, que o reino dos céus, o reino de Deus, ele é tomado à força. Sabia disso? Que o reino de Deus é tomado à força? Não na força humana, mas na força espiritual. O reino de Deus, ele é tomado através da oração. O reino de Deus é tomado através da busca. Então, nessa noite, eu quero deixar isso comigo e com você. Que nós possamos, né, começar ou recomeçar qualquer caminhada. Mas recomece no Senhor. Como Deus, ele falou para Josué no versículo 8. No 8, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido.
mas eu já sou bem sucedido, pastor. Mas Deus, Ele quer que você seja bem sucedido em todas as áreas. Todas as áreas. E Deus, Ele pede, medita na minha palavra e não deixe de falar dela, e creia nela e busque ela de dia e de noite. E não se desvie para nenhum lado. Caminhe com o Senhor. Então, o nosso recomeço, ele tem que ser no Senhor. E Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite. Se você tem alguma área da sua vida que você precisa recomeçar, Deus, Ele quer fazer isso. Deus, Ele quer trazer um renovo. Deus, Ele quer mudar toda a história. Deus, Ele quer continuar da onde parou, sabe? Deus, Ele fala, olha, da onde você parou, você vai continuar. Ele falou para Elias, você tem que continuar. Ele falou para Josué, Josué, você vai levar aquele povo à terra prometida. E de repente, aquele povo olhou, não precisou mais andar no deserto. Porque a partir daquele momento, daquele recomeço, na vida de Josué, o povo já foi herdar a terra prometida. E Deus, Ele tem um recomeço. E quando nós tomamos um posicionamento com Deus, e seja em qual área for, às vezes nós precisamos de um recomeço. De um recomeço. Muitas vezes deixamos de fazer e muitas vezes também pulamos etapas. Às vezes nós pulamos etapas nas nossas vidas e Deus fala, olha, eu preciso de um recomeço, mas você vai ter que voltar lá e ter um recomeço. Mas agora é comigo, é junto comigo, e eu vou te abençoar. Eu vou estar com você. Amém? E eu quero orar. Se você entrou aqui nessa noite e você precisa de um recomeço em alguma área, eu quero orar por você. E se você quiser ficar em pé, se coloque em pé. Nós vamos orar. E você vai entregar nas mãos de Deus. Fala, Senhor, eu entendi a Tua palavra. Eu estou aqui e eu quero recomeçar, Senhor. Eu quero, assim como o Senhor fez com Josué, assim como o Senhor fez com Elias, faça comigo, Senhor. Que eu possa recomeçar. Que eu possa me levantar. Se você entrou aqui nessa noite e de repente você se sente caído nessa área. Se você olha para os obstáculos à frente e fala, olha, são muitos. Deus falar para você, se levanta. Vença esses obstáculos, porque você vai vencê-los. Mas se esforça. Tenha bom ânimo. Se posiciona com Deus nessa área, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero orar pela Tua igreja. Eu quero orar pelo Teu povo. Eu quero orar também, ó Pai, pela minha vida. Senhor Deus, seja qual área for, que seja preciso um recomeço, eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, toque em cada um de nós, ó Pai. Que nós possamos entender, ó Pai, que muitas vezes nós paramos, que muitas vezes nós caímos, que muitas vezes nós fraquejamos, ó Pai. Eu peço também a Ti, Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor tratou no coração, na alma de Josué, o Senhor trate no coração de cada um que está aqui, ó Pai. Na alma de cada um que está aqui, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, seja o que for que aconteceu, ó Pai, que fez com que essa pessoa parasse, ó Pai. Que ela se levante nessa noite, seja em qual área for, em nome de Jesus, se levante em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor os ajude, que eles possam agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, esse recomeço, seja o obstáculo que for que estiver à frente, ó Pai, seja dentro de cada um, ó Pai, seja em nosso coração esse obstáculo, que nós possamos passar esse obstáculo, ó Pai, não deixar com que esse obstáculo nos impeça, Pai, desse recomeço, ó Pai. Se esse obstáculo for externo, ó Pai, que eu também vá, Pai, à frente desse obstáculo, ó Pai, que eu avance em cima desse obstáculo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu recomece, assim como ele recomeçou ali, Josué, atravessando o Rio Jordão, que eu recomece nessa noite. E eu peço a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada um que está aqui, cada um de nós, venhamos a nos esforçar, a ter o bom ânimo, que tudo aquilo que possa querer tirar o nosso ânimo, querer impedir que nós nos esforcemos, que caia por terra, Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai.
Toca no teu povo nessa noite, Pai. Toca na tua igreja, Pai. Que haja um recomeço. Também quero orar por aqueles que não estão aqui, ó Pai. Aqueles que precisam de um recomeço em alguma área. Alguém que você conhece, algum amigo seu, algum parente seu que precisa de um recomeço. Coloca ele em oração agora, peça pela vida dele. Peça por essa casa, peça por essa família, Senhor, que eles recomecem a vida deles, mas recomecem caminhando com o Senhor, recomecem andando com o Senhor, ó Pai. Como igreja nós oramos, ó Pai, e como igreja eu entrego em tuas mãos cada vida que está aqui, cada irmão, cada irmã, e que haja um grande recomeço, ó Pai. É o que eu oro e os abençoo no santo, glorioso e poderoso nome de Jesus. Amém? Dá um glória a Deus no seu lugar. Amém? Em nome de Jesus. Aleluias. Os irmãos podem se assentarem. Estamos no término. Temos os visitantes hoje. Temos o Mateus e temos a Júlia. Cadê o Mateus? Está ali o Mateus. A Júlia. Júlia. Como que nós recebemos eles? Se quiser ficar em pé. Assim vocês não voltam mais, né? Agora vamos recebê-los para eles voltarem, vai. 1, 2, 3 e... Vocês são bem-vindos aqui em nome de Jesus. Você que está perto aí, cumprimenta a pessoa. Agora não tem mais, né, Covid, não tem mais distanciamento, então dá um abraço. Você, jovem, o Mateus está ali, sai do seu lugar ali, dá um abraço no Mateus lá, recebe ele lá em nome de Jesus. Né? Faça com Mateus aquilo que você queria que fizesse com você, se você entrasse no lugar. Glória a Deus. Amém? Irmãos, hoje nós temos cantina, tem a pizza ali. Pizza doce e salgada. Né? Da outra vez aí não deu para quem quis a pizza do Sidão ali, doce e salgada. Então, passa ali, toma um refrigerante e vai ser uma grande bênção. Amém? Então vamos nos colocar em pé, você que trouxe seu dízimo, você que trouxe sua oferta, depois você quiser, você coloca aqui no gasofilácio, você que tem depositado, você que tem transferido, mandado por via Pix, que Deus continue abençoando a tua vida,